Jornaleiro, estou na Prefeitura de São Bento do Sul, na Divisão de Planejamento e Urbanismo. Uma entrevista com o secretário Luiz Cláudio Gayer Chuves. Claro, como de praxe, a gente tomando as precauções aí conforme prevê a Organização Mundial da Saúde no combate ao coronavírus. Uma sala arejada, estou falando antes do secretário, farei as perguntas, depois ele faz as respostas aí devidamente higienizado o microfone, tirando a espuma para que ele possa também falar. Enfim, todos os parâmetros de segurança a gente vai seguir. São Bento do Sul vai passar por mais algumas mudanças no trânsito na área central, o anel viário do centro, teremos algumas mudanças. O secretário vai falar para a gente quais são essas mudanças. Eu perguntei primeiramente para ele, quais as mudanças? Caro Chaves, internautas, dando continuidade à implantação das ações do nosso plano de mobilidade urbana, que iniciamos lá em 2017 e foi sancionado pelo prefeito Magno Baumann em abril do ano passado, nós estamos, então, implantando o binário central, que é uma ação que visa dar maior agilidade do fluxo, né, e fazendo com que ocorra uma maior distribuição, como estabelecido lá no plano de mobilidade urbana. Segunda pergunta para o secretário Chuves, quais as ruas serão modificadas? Algumas podem ter sentido único, algumas podem voltar a ter mão dupla? Veja a resposta. E o que consiste, então, o binário central? Né? Consiste, então, em transformar em mão única o trecho da Barão do Rio Branco, compreendido entre a Felipe Schmidt e até a Rua Benjamin Constant, no sentido de só indo em direção ao bairro. Né? A Benjamin Constant, igualmente, ela será mão única até a Rua Jorge Zipper, que é uma das ruas da delegacia, e seguindo, né? A Rua Jorge Zipper também, depois a Tomás Vidal Teixeira, em direção a Capitão Ernesto Nunes, será uma mão única. E aí depois o trecho da Capitão Ernesto Nunes, da Rua Tomás Vidal Teixeira até a Rua Barão do Rio Branco, também será mão única, em duas pistas que virão do sentido bairro ao centro, né? Das ruas que são mão única hoje e virarão mão dupla, somente a Barão do Rio Branco no sentido de mão inglesa, né? Que vai justamente da Capitão Ernesto Nunes, ali, a esquina com a Jorge Lacerda, até a Rua Felipe Schmidt, esse trecho da Barão do Rio Branco. Então ele vai ser mão dupla com sentido contrário, ou seja, mão inglesa. Então essas são as principais mudanças que nós estaremos implantando, como já falei, visando uma maior agilidade e segurança do fluxo de veículos. Essa é a intenção principal do projeto, que iniciou seus estudos lá em 2017. E a terceira pergunta é se esse projeto, esse planejamento, é para breve, é para já, quando começa, e o objetivo de colocar em prática quando? Para isso, a gente previu o início dessas transformações a partir do dia 29 deste mês, né? Então, que é uma segunda-feira, então a gente vai começar com a sinalização, porque a gente não tem como transformar uma rua que hoje é mão dupla numa mão única e aguardar 1, 2, 3, enfim, 10 dias. Nós temos que já fazer a transformação e já abrindo no sentido em que ela for sinalizada, né? Então, no dia 29, a gente começa com a sinalização vertical. Aliás, algumas placas a gente já fixou com lona preta, para que no momento em que a gente faça a transformação, a gente simplesmente retire a lona e a placa já tenha validade, né? Mas o mais grosso de tudo, que é a sinalização horizontal, de eixo, principalmente, ficará para aquela semana do dia 29. O que a gente puder adiantar, a gente vai adiantar. Exemplo do que a gente quer fazer ainda essa semana, da Rua Professor Egon Husmann, que é uma rua que é mão dupla e que permanecerá mão dupla. Então, a gente não vai sofrer nenhum tipo de intervenção nela nesse sentido. Então, a gente vai poder já antecipar a sinalização, entre outras que a gente poderá antecipar, como a pintura da ciclofaixa na Jorge Zipper e Tomás Vidal Teixeira, dando continuidade à ciclovia que ali tem, né? Enfim, serviços como esses a gente pretende dar continuidade já. Conserto dos canteiros da Jorge Zipper e Tomás Vidal Teixeira. Aliás, fazendo um parênteses aqui, a gente ficou abismado com a quantidade de destruição que houve.
os veículos, vários veículos derrubaram os meios fios que formam o canteiro que separa a ciclovia da via de veículos. Então, é lamentável isso. Não tem nem 2 semanas de implantação e já tivemos que corrigir um monte, né? Inclusive, a gente já tinha colocado terra para plantar, vai atrasar em torno de 2 semanas o plantio das flores, mas enfim, a gente vai continuar persistindo nesse projeto, que é um projeto bacana, não só para o trânsito de São Bento, mas também de requalificação urbana para aquela rua que era uma rua feia, não condizente com a nossa realidade, que nossa São Bento merece, né? Então a gente vai ter uma via humanizada, com ciclovia, com floreiras, com bancos, enfim, o que digna para atender a nossa comunidade. E é isso que a gente espera, e a gente então inicia esse processo a partir do dia 29, e acreditamos que até a semana seguinte, que no início do mês de julho, a gente tenha concluído essa transformação do nosso trânsito, do nosso anel viário central. Mais uma vez eu aproveito aqui de pedir a colaboração de toda a nossa comunidade aí, que atente para essas mudanças, né? Colabore. A gente sabe que toda mudança traz um transtorno, então, mas a gente está buscando um benefício. Então, vai ter esse período de adequação ali, que mexe com alguns, né? Mas eu tenho certeza que em pouco tempo a comunidade vai saber reconhecer a importância dessa mudança, a exemplo de tantas outras mudanças que já fizemos ao longo desses anos aqui em frente à Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, enfim, em frente à administração pública, onde a gente implantou várias alterações e várias mudanças, e que realmente essas mudanças continuarão existindo ao longo dos anos, como está previsto no Plano de Mobilidade Urbana. Então, quem tiver interesse, acessar o site da Prefeitura, tem um link lá com o Plano de Mobilidade Urbana de São Bento do Sul, com todas as informações necessárias que vão afetar a nossa vida ao longo de até os próximos 25 anos. Tá? Ok, pessoal? Obrigado. Muito bem, secretário de Planejamento e Urbanismo, Luiz Cláudio Gaia Chuves, falou aqui para o Jornaleiro. A gente vai seguir acompanhando essas mudanças no trânsito para manter o internauta aqui bem informado. Um abraço, até a próxima.